Olá, eu sou a Juliana Tiraboski e esse é mais um bate-papo da nossa cobertura especial sobre sustentabilidade, seguindo os temas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa semana nosso tema é educação de qualidade e eu vou conversar sobre educação infantil com a Maria Helena da Costa. Tudo bem? Tudo bem. Ela é diretora de educação infantil do Colégio Vértice. Maria Helena, obrigada pela sua presença. Boa tarde. A gente vai falar sobre educação infantil. Ok. E eu queria começar perguntando o seguinte: na sua opinião, existe uma idade ideal para a criança começar a frequentar a escola? Aqui no Brasil, a idade obrigatória para a criança entrar na escola é aos 4 anos, mas muitas pessoas colocam as crianças na escola antes, ou por necessidade, ou por achar que é importante para a criança ter uma socialização, um desenvolvimento. Na sua opinião, existe uma idade ideal? Então, na verdade, ideal vai ser sempre a idade que mais se adequa à sua necessidade, né, de cuidado e de educação dessa criança. Então, se você tem um espaço extremamente estimulador na sua casa, eu acho que sim, manter as crianças até uns 2 anos de idade em casa, ok, né? Se esse espaço for um espaço estimulador, se tiver espaços de cuidado com essa criança, se essa criança puder ser afetivamente tratada, ok, tá? Depois dos 2 anos, a gente já imagina que sim, que é bem bacana começar a pensar em escola, porque é um tempo em que as crianças começam também já a desejar mais se socializar, começam a entrar em contato com outras crianças e começam também a já fazer histórias, né? São crianças que já, a gente costuma dizer que uma fase que a gente percebe que as crianças já estão prontas é quando elas começam a se tratar por eu, né? Que até 1 ano e meio, por aí, as crianças ainda se chamam na terceira pessoa, então elas não se reconhecem como identidade, né? À medida em que elas adquirem o eu e começam a dizer eu faço, eu quero, essa já é uma boa idade para começar a pensar na socialização da criança. Isso acontece mais ou menos por volta de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Eu considero que com 3 anos já é extremamente importante que as crianças estejam na escola. Apesar de, na verdade, legalmente só ser obrigatória a partir dos 4, né? E aí acho que a própria obrigatoriedade diz da importância da educação infantil. Eu acho que sim, com 3 anos já deve estar na escola, tá? Antes disso, sim, se ela precisar de cuidados, e por isso que a creche também aparece aí como parte dessa educação básica, tá? Porque, na verdade, a creche vai começar um trabalho de estimulação. Então, é isso que eu estou dizendo. Se a gente tem um ambiente aí acolhedor, afetivo, cuidador e estimulador, bacana que ela fique em casa, né? Se não, de verdade, já pode ir para a creche também. E se você tiver dúvidas sobre educação infantil, quiser fazer alguma pergunta para a Maria Helena, deixe suas perguntas nos comentários. Maria Helena, então para quem vai buscar uma escola para o filho pela primeira vez, quais são as dicas que você dá de como escolher a escola ideal para sua família? O que a pessoa deve observar na estrutura da escola, na metodologia, nos professores? Então, eu sempre digo que escolher escola não é fácil. Acho que é uma decisão bastante difícil, né? Acho que, mesmo pra gente que trabalha com educação, a gente entende que essa é uma escolha delicada, né? E assim, acho que, de verdade, a primeira coisa que eu imagino é que você precisa entrar no espaço e se sentir bem, né? Sim, acho que os pais têm que acreditar aí nesse feeling, né? Paterno, materno. Então, primeiro você tem que se sentir acolhida, porque eu acho que a acolhida é fundamental na educação infantil. Então tem que ser um espaço acolhedor, né? Se você se sentir bem na hora em que você entra, ok. Isso já é uma boa questão. Depois, observe com muito cuidado o espaço, né? Assim, as crianças de educação infantil precisam de espaço físico, né? Então, elas precisam de espaço para se movimentar, elas precisam de espaço para brincar, elas precisam de espaço para explorar. Então, ter um espaço que, na verdade, ofereça estímulo também bastante importante, tá? Isso é alguma coisa para olhar. Se de verdade também é um espaço seguro, né? Porque crianças Desculpe. Imagina. Eu estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta do público. Então, a outra questão é que tem que ser seguro, né? Certo. Porque você precisa, para as crianças, espaços de segurança, né? Então, se é um espaço também que oferece condições seguras. Seguro não significa tudo protegido, né? Não precisa ser tudo acarpetado, sem nenhuma quina, porque às vezes também as pessoas, né? Mas assim, mas tem que ter condições de segurança para ver se as crianças não escapam, não estão em risco, não tem problema de quedas, né? Não tem espaços muito escorregadios, ou não tem espaços que oferecem risco para ela, porque as crianças também se aventuram, né? E a gente tem que imaginar que as crianças têm menos noção de perigo do que ao longo do tempo elas vão constituindo. Então, isso também é importante.
Avaliar se, na verdade, os princípios e os valores da escola são condizentes com os valores da família é uma outra questão muito importante, né? Às vezes as pessoas escolhem a escola porque alguém indicou, alguém falou, eu achei bacana, mas os valores porque é uma escola bem conceituada no mercado. Mas às vezes os valores que norteiam aquela escola, ou os princípios, ou a forma como ela trabalha, vão diametralmente, né? São diametralmente opostos aos seus, né? E se na verdade o confronto com a diferença é importante, a diferença excessiva na questão dos valores é muito complicada depois, porque às vezes a gente vai passar a vida inteira querendo que a escola se adapte à família, né? E isto não vai acontecer porque ela é uma instituição socializadora, então ela não vai fazer isso. Então isso também é importante, tá? E isso tem que ser conversado. Tem que ser conversado. Então olha a filosofia, ouve a proposta da escola. Mais importante do que, na verdade, a proposta até metodológica, essa proposta que a gente vai chamando de pedagógica, né? Quer dizer, o que norteia essa escola? O que ela pretende formar? Que tipo de pessoa ela pretende formar, né? Isso é bem importante, porque tem que ir de acordo com aquilo que você quer para o seu filho também. Uma outra coisa que eu acho bem importante observar nas escolas de educação infantil é o quanto elas são espaços estimulantes de aprendizagem para as crianças, né? Historicamente, porque historicamente a gente tinha muito a educação infantil como um espaço estruturado, né? Então tinham desenhos estruturados, tudo muito decorado, tudo muito... E a gente imagina que isso, ok, agrada aos olhos, mas não é tão estimulante, para né? a criança. Para a criança. Então, é importante ver como é que a escola estimula a aprendizagem das crianças. Então, tem material não estruturado ali também, né? Tem desafios para as crianças. Tem não estruturado? Então, trabalha-se com sucatas, trabalha-se com coisas que não são esses brinquedos que a gente compra prontos. Tem brinquedos com desafio motor. Então é aquele material que não vem pronto para a criança. Que não vem pronto, ou que ela tem que utilizar, né? Mais ou menos a mesma coisa que a gente comprar um brinquedo educativo ou um brinquedo estruturado, e a gente fala, bom, o brinquedo estruturado às vezes brinca pela criança, né? E o brinquedo, na verdade, que tem aí um cunho educativo, ele brinca com a criança explora o brinquedo. A mesma questão do espaço da escola. Então esse é um espaço que chama a criança para explorar, né? Então, claro que ela tem lá, ela tem, por exemplo, labirintos, ela tem desafios motores lá no pátio, ela tem que protagonizar, né? Porque uma grande questão da educação infantil hoje é entendida assim, as crianças têm que ser convidadas a serem protagonistas, né? Então observar também, tem trabalho de criança exposto, né? Como é que as pessoas contam que as crianças são estimuladas a trabalhar naquele espaço ou não, né? As crianças são muito passivas e só são oferecidas atividades a ela, né? Então isso é bem importante de prestar atenção. Como é que a gente presta? Olhando para as paredes, olhando para o espaço, visitando a escola em funcionamento, isso também é importante para ver como é que as crianças estão lá dentro, elas estão se sentindo estimuladas, elas estão trabalhando. É importante ver então as crianças que já são alunas da escola em ação. Sim, sempre é importante ver como é que está acontecendo, como é que as coisas estão acontecendo lá dentro. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui do Daniel Ferreira de Lima. Ele pergunta, ele tem uma filha e diz que vive cheio de dúvidas. Sim. E ele pergunta, a pergunta dele eu acho muito importante, é um tema bem importante da gente abordar, que é a idade ideal para a alfabetização. E ele diz assim, outros países investem nisso muito cedo e temo que concordo com eles. Quer dizer, é verdade? Não sei como é que é em outros países. E aqui, o que você acha disso? Assim, a idade ideal para a alfabetização? Então, e aí, Daniel, vamos lá, né? A alfabetização ela tem que ser entendida como processo, né? Ela não acontece um ano só, né? Ela é um processo de construção. Então, o que acontece é que, às vezes, imaginar que a gente tem só lá nos 7 anos ou nos 6 anos que a criança vai ser alfabetizada. Não, na verdade, ela começa a ser estimulada para o processo de alfabetização, imagino que desde a entrada dela na escola, tá? Ou desde a entrada dela e do estímulo dela em casa no mundo letrado. A gente vive no mundo letrado e as crianças têm curiosidades naturais, sim, sobre as letras, sobre a forma de escrever, sobre o que, na verdade, a gente está dizendo quando a gente escreve, né? Então isso tudo é uma curiosidade natural. E existem uma série de etapas aí de estimulação que devem acontecer sim desde que a criança entra na escola, tá? O que não pode se confundir com a questão da criança já começar a ler e a escrever. Então se a gente se puxa com 4 anos, ela já deve começar a ler e a escrever.
Não, isso é precoce, mas ela já deve estar sim, por exemplo, muito curiosa sobre como é que ela escreve o nome dela, como é que ela escreve o nome do pai, como as coisas são escritas, que letras formam palavras, isso sim, tá? Então isso é um processo, né, que a gente imagina que, se bem constituído, vai se fechando por volta dos 6 anos de idade. Então, lá nos 6 anos, as crianças já têm sim condições de estar vivenciando um processo de escrita e leitura mais formalizado, né? Em alguns momentos ainda com hipóteses dela, com erros de grafia. A gente tem que considerar também que a gente tem uma língua bastante complexa, né? O português não é uma língua simples, então também em alguns outros países de línguas mais tranquilas, às vezes é mais fácil, mas não é uma língua fácil. Então, às vezes, ok, que as crianças com 6 anos ainda tenham questões de grafia, isso ok, é tá? muito cedo, mas ela já deve estar, mas ela já pode estar compreendendo que a leitura e a escrita são processos, que na verdade escrever é uma forma de comunicação e já ter sim uma estruturação desse processo. Mas esse processo começa muito antes. Então o que é importante? Vamos lá, Daniel, que está querendo escolher a escola, né, para o filho. Também ouvir na escola como é que essa estimulação de linguagem é feita, né? Então, como é que se estimula a linguagem? Como é que as crianças vão se apropriando desse mundo, não só escrito, mas da fala, da boa fala, dos exercícios de oralidade, né? Então, a linguagem oral, ela é super importante de ser trabalhada e às vezes ela não é. Às vezes os pais ficam mais preocupados com isso, a questão da alfabetização, do ler e escrever, isso, e esquecem desse desenvolvimento da linguagem oral. Que é um processo também de desenvolvimento, né? Então, quando eu vou estimulando as crianças a falarem frases completas, a falarem de uma forma correta, a se fazerem entender, essa é uma questão fundamental para depois no processo de alfabetização acontecer, para que a gente não tenha aí o grande problema brasileiro, que é entender, né, ou imaginar que a leitura e a escrita é simplesmente um processo de sistematização, né, e esquecer que na verdade a gente tem a questão da interpretação, que é super importante, e da boa escrita, que é super importante. Isso não se forma só quando a gente sabe o código, isso se forma quando a gente foi sendo estimulado na linguagem desde muito pequenininho. E esse é um problema sério, né, da questão da interpretação de textos. Sim. Tem muita gente que tem dificuldades com isso. Sim, talvez a gente seja aí dentro do mundo, né, mal reconhecido, é uma pena que a gente seja reconhecido assim, pela quantidade de analfabetos funcionais que a gente tem, né, que às vezes não é que não dominam o código, na verdade eles não conseguem entender aquilo que produzem e produzem mal, né, não conseguem interpretar um texto, não conseguem fazer uma boa leitura, não conseguem nem ler o mundo, né, então de verdade isso é extremamente importante. Então quando na educação infantil se abrem portas de estimulação para a linguagem, para a leitura de mundo, para a exploração, a gente está fazendo esse caminho de construção do processo de alfabetização. Tá. Eu tenho uma pergunta da Maria do Socorro Godoy sobre como ter segurança na escolha da escola. Maria do Socorro, a gente falou sobre isso, a Maria Helena deu dicas, né, de como escolher a escola ideal. Se você perdeu esse trecho da entrevista, depois da transmissão o vídeo vai ficar disponível na página do Facebook, então eu te dou a dica de ver o vídeo desde o começo para você pegar todas as dicas. E eu tenho uma outra pergunta aqui da Salete Macedo, que pergunta o seguinte: qual a sua opinião em deixar a criança em período integral na pré-escola? Só se for necessidade? Sim, se for necessidade. Porque os pais trabalham, não tem com quem deixar. Sim, porque na verdade, assim, a diversidade de contatos, ela é importante. Claro que tem aí uma questão da afetividade, do contato frequente com a família, que é super importante, e com outros também, né, com outros portadores afetivos, né, com pessoas mais afetivas. Eu acho que sim, é uma necessidade, né? E na verdade, especialmente nas grandes cidades, essa necessidade vai ficando cada vez maior, porque as pessoas trabalham mais, as famílias trabalham fora, é muito frequente, os deslocamentos não são fáceis, então às vezes para a criança é muito cansativo ficar se deslocando, né? Então, puxa, eu quero que ela vá para um outro curso, mas os deslocamentos são muito complicados e cansativos. Colocar muitas atividades no dia a dia da criança. Isso, né? Então esses períodos integrais, eles vão oferecendo outros estímulos e outras atividades para a criança num espaço de segurança e de conforto que talvez seja mais interessante, tá? O que é importante para os pais observarem, se eles tiverem essa necessidade, como você falou, né, de outras atividades no período integral, o que eles têm que observar na escola
para que esse período integral da criança seja mais tranquilo para a criança, não seja tão cansativo para ela? Isso. Acho que essa sua pergunta é muito bacana. Assim, primeiro, e eu acredito muito nisso, que não seja outra escola, né? Ficar 2 períodos numa escola com a mesma estrutura para as crianças é muito cansativo, de fato. Então, o que esse período integral deve promover? O desenvolvimento de outras habilidades. Então, oferecer atividades artísticas, oferecer outros tipos de atividade motora, física, né? Então, ter outros estímulos, que seriam estímulos que a gente receberia em casa, né? Também se a gente estivesse em casa. A gente não reproduz a escola um tempo todo, né? Mas a gente pode sim pensar. Então, pensar nessa diversidade de atividades, sim, é bem importante. Se tem também aí um cuidado com a alimentação, então se ensinar a se alimentar bem é uma prioridade para esse período, porque vamos imaginar que as crianças estão lá se alimentando e cuidar dessa alimentação é importante. Os cuidados com a higiene, porque isso tudo se ensina, né? A gente ensina a comer bem, a gente ensina a se higienizar. A gente ensina as crianças a descansarem, então também é oferecido um tempo para as crianças poderem descansar. A gente brinca muito, criança precisa fazer o download, né? Porque elas estão sempre muito energizadas, então de vez em quando precisa de um tempo de pausa. Então, se esses cuidados estão previstos no período integral, sim, eu acho que é uma opção. Tendo a opção de ficar em casa, ok. Também vai depender muito do tipo de atividade estimuladora que esse período vai oferecer. Se você não puder oferecer em casa, ok, oferecer na escola. O que às vezes é muito complicado são crianças que têm ficado aí por 12 horas às vezes, e aí sim é mais cansativo, tá? Mas se a gente pensar em um período de 6 horas, 8 horas estendido, isso não é muito para as crianças também não, é tranquilo. Entendi, legal. Além de tudo isso que você já falou sobre a importância da educação infantil, o que outros elementos ela traz para o desenvolvimento das crianças? Porque você falou no começo que antes a educação infantil era visto mais como um espaço estruturado, um espaço seguro onde deixar as crianças. Sim. Mas a escola infantil não é só isso, né? Não é só um lugar que você deixa o seu filho para ele ficar seguro. Quer dizer, tem toda uma importância no desenvolvimento cognitivo da criança, neurológico. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu acho que a própria mudança aí para o nome educação infantil, em substituição à pré-escola, né? Porque houve um tempo em que a educação infantil era chamada de pré-escola, ou seja, tudo que vem antes da escola. Então, primeiro, não é muito importante assim, né? A gente põe as crianças lá, mas nem é muito importante. E a gente só vai prepará-las para o período de escolarização. Eu acho que já quando o Brasil faz isso, e que bom, é um avanço, e isso passa a ser chamado de educação infantil e entra na questão da educação básica, a gente começa a dizer que esse é um período de desenvolvimento extremamente importante. E na verdade é mesmo. Então, desde os 0 anos, as crianças estão em processo de desenvolvimento. Então, a educação infantil hoje olha para a questão da estimulação com muito cuidado, tá? Então, a gente precisa estimular as habilidades das crianças e quanto mais elas forem estimuladas, mais janelas cognitivas serão abertas. Então, a educação infantil é necessária, tá? Para essa abertura aí do processo cognitivo. Então, quanto mais estímulos eles receberem, melhores alunos eles serão no futuro e mais habilidades eles terão, tá? E habilidades sociais também. Fundamental. Então, aí, a questão da socialização, que sempre foi muito colocada como a prioridade da educação infantil, ela também teve uma grande ampliação. As crianças não vão só para conviver, né? Elas vão também para interagir e elas vão para desenvolver habilidades hoje chamadas aí de habilidades socioemocionais, que são extremamente importantes, que é essa capacidade de conviver com o outro, resolver problemas, trabalhar em grupo, aprender a dividir, ser instigado a aprender, né? Isso também é muito importante. Então hoje a gente considera aí que é uma etapa fundamental, por isso que a gente coloca ela na educação básica. É básico passar pela educação infantil, tá? É básico, assim, para o seu desenvolvimento como pessoa, para o seu desenvolvimento como aluno, para a forma como você vai se desenvolver ao longo da sua vida. Perder essa oportunidade, mesmo do ponto de vista cognitivo, é muito complicado, tá? É aí entre o 0, 3 e depois 0 ao 6 que a gente tem uma chamada cognitiva enorme. O cérebro da gente está como uma esponja para aprender, tá? Então, grande parte das aprendizagens que a gente vai levar para a vida começam a ser fundamentadas na educação infantil. E falando nisso, pegando esse gancho do que você falou, que o cérebro é uma esponja pronta para aprender. Pronta. A Salete Macedo também pergunta sobre a introdução de língua estrangeira. Se há um melhor momento, esse momento seria na educação infantil, algumas escolas oferecem, né, ensino de inglês já na educação infantil.
É muito precoce ou não? Não, pelo contrário. Hoje a gente sabe que a estimulação para uma outra língua, nessa fase da educação infantil, ela é primordial. Mas o que é muito importante? Não tornar tudo um curso sistemático para as crianças. Assim, estimulá-las sempre pelo lúdico, conversando com elas, então, né, assim, falar sim em outra língua para que a criança se aproprie, contar histórias, deixar ouvir música, mas não tornar isso necessariamente um curso formal, né? Então não senta a criança lá 2 horas e fala, agora é hora de aprender inglês e vamos sentar e vamos ter uma aula, não. Mas colocá-la em contato com essa língua, especialmente de uma forma lúdica, tá? É importantíssimo. E a aquisição da língua nessa faixa etária será para a vida inteira, aliás, quantas quiser, tá? Quanto mais estimulada, às vezes as pessoas falam, mas aí ela vai confundir. Não, na verdade o cérebro deles é excelente, tá? E dá conta de compreender sem nenhum problema. Sim, é uma fase ótima para a estimulação de outra língua. Sim, e pode conversar desde bebê, se quiser, com a criança em outra língua sem nenhum problema. Ela vai transitar pela outra língua também super bem, tá? Agora, é importante que também tenha uma relação afetiva com esta língua, tá? Não é simplesmente ensinar a língua, né? Então, a família, é importante que tenha uma relação com esta língua também. Então, não joga só para a escola, né? Vai aprender inglês lá na escola, mas a gente aqui nem vai citar inglês, não, porque muito, e acho que sempre que a gente pensar em educação infantil, a gente vai ter que pensar que afetividade, caráter lúdico, tá? Vão ter que estar muito presentes. Então a família sempre pode trazer isso para dentro de casa. Pode colocar música, conversar, sim, colocar um filme em inglês, na verdade, comentar com as crianças, sim, pode, não tem nenhum problema. Tá. Falando ainda um pouquinho em relação ao ensino de línguas estrangeiras, e outro assunto também, a Laiane Pereira pergunta o seguinte: o que você acha da baixa de escolas públicas e o desfalque do governo com a educação em relação às línguas estrangeiras? Em relação à baixa das escolas públicas, eu não sei se ela quer dizer, se ela está falando da qualidade ou da quantidade de escolas, de vagas disponíveis, né? Mas ela pergunta também sobre esse desfalque do governo com a educação em relação a línguas estrangeiras nas escolas públicas. Eu não tenho. Eu acredito que nas escolas públicas da educação infantil, especialmente do Fundamental 1, que ainda não é obrigatório, né, e não é colocado. Eu acho que falar de educação pública no Brasil, assim, a gente gostaria que fosse imensamente melhor. A gente tem problemas de tudo, né? De infraestrutura, de formação de professor, de, na verdade, currículos, dessas questões que, na verdade, são mobilizadas por políticas. Então, a cada mudança de governo, a gente tem uma mudança de estrutura na escola, como se isto fosse possível, na verdade. Os sistemas, eles têm que sobreviver, né? Independentemente, na verdade, da questão de qual é o governo que está ali. Então, a gente vai ficando muito à mercê das políticas, né? Então, acho que isso é um problemão. Agora, claro que seria muito importante que se investisse em tudo, né? Que se investisse em tudo, inclusive em língua estrangeira, mas na possibilidade de ter mais estímulos, das crianças brincarem mais, das crianças terem mais desafios, de serem mais colocadas na ciência. O Brasil também é um país muito ruim em termos de ciência, porque se estimula muito pouco esse conhecimento científico. E você diz isso em toda a educação? Em toda a educação, sim, em toda a educação. Falta. E aí imagina então a pobre da educação infantil, que foi há bem pouco tempo considerada aí como né, mais do que um direito, um dever do Estado. A gente está falando de uma obrigatoriedade para as crianças de 4, 5 anos em 2009, está muito recente. Então, de verdade, se nem as políticas dos maiores ainda estão garantidas, certamente da educação infantil a gente ainda tem um longo caminho. Quer dizer, se a educação pública em geral no Brasil tem muitas falhas, muita falta de investimento na educação infantil, isso é mais acentuado? Isso ainda é mais acentuado. A gente até tem um investimento que não é grande, mas a gente até tem um cuidado grande com a creche aí, porque a creche já tinha um cuidado com as crianças, mas essa transposição para esse outro patamar, que é cuidar e educar, a gente ainda está caminhando bem devagar na questão do educar, na educação infantil, enfim, em todas as instâncias. Tá legal. Para a gente finalizar, minha última pergunta é o seguinte: em relação às atividades na escola, você falou muito do lúdico, da importância das atividades serem lúdicas. Claro que isso varia muito de escola para escola e com a metodologia, mas o brincar é muito importante na educação infantil, né? Sim. Como que deve ser essa divisão entre o brincar e as atividades em sala de aula, mais de apostila, de atividades mais estruturadas? Então, na verdade, cada escola vai ter o seu método e a sua adoção, né, de material. O que a gente tem que pensar é assim:
Primeiro, as crianças têm o direito e precisam brincar, tá? Então, esse jogo simbólico, essa questão da brincadeira, mesmo os pais que estão assistindo pensam assim, eu vou pagar a educação infantil para ele ficar brincando. Então, paga, porque é um investimento fantástico. Ele vai brincar. Paga para brincar mesmo. Quanto mais a escola do seu filho brincar, melhor será. É um brincar estruturado. Obviamente, não é deixar as crianças no pátio à mercê delas mesmas, mas quando tem uma estruturação aí desse jogo, né, da brincadeira, da estimulação, isso é importantíssimo. E, na verdade, tudo tem que ter um caráter lúdico. Isso é muito importante de pensar. A gente não tem que formalizar as crianças na educação infantil como se elas já fossem crianças que precisam ficar sentadas 3 horas, 4 horas fazendo lição. Isso não vai garantir que ela vá se desenvolver melhor, tá? Então, esses tempos, se a gente fosse falar de tempos, sempre pensar, por exemplo, em tempos de meia hora para uma atividade que muda para outra, é um bom tempo, porque é um tempo que a criança ainda consegue se concentrar, porque ela também não consegue ficar concentrada durante muito tempo. Por muito tempo. Então, se a gente fosse pensar em módulos, né, fazer sempre uns módulos, então por meia hora ela pode sentar e fazer uma atividade mais estruturada, sentadinha na cadeira e tal. Depois ela vai fazer uma atividade motora, depois ela vai fazer uma atividade artística. Esse talvez fosse um bom tempo para pensar. Tá? Que esse dia tem que ser um dia diverso e que, assim, a cada meia hora, mais ou menos, essa atividade tem que dar. Pensar numa escola que põe, por exemplo, a criança 3 horas sentada dentro de uma sala fazendo lição, de verdade, não. Não vai estimular tudo que ela precisa. Ela talvez fique muito boa ali, né? Disciplinada naquele ponto, mas não no todo o resto que ela precisa. Né? Vai faltar todo o resto. Tá legal. Tá bom? Eu conversei com a Maria Helena da Costa, que é diretora de Educação Infantil do Colégio Vértice, sobre educação infantil. Obrigada, obrigada. E semana que vem tem mais conversa sobre sustentabilidade aqui no Estadão.